número das estrelas, chamando-as todas pelo seu... Você já se perguntou o que significa Yamir? Hoje eu vou te apresentar a Igreja Apostólica Ministério Resgate. Nós somos uma igreja evangélica e apostólica e temos a Bíblia como o único manual de fé e prática. Acreditamos na salvação do perdido, no agir do Espírito Santo e na busca constante do coração do Pai. Nós acreditamos nos 5 ministérios: apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Porque Yamir é para todos. Aqui fica o futuro da nação. É nesse ambiente que pequenos corações são moldados para grandes propósitos. O Ministério Infantil, ele ensina a palavra de Deus e cuida espiritualmente das nossas crianças. Leva as nossas crianças a terem um relacionamento íntimo e real com Jesus. Nós temos salas que abrangem da idade dos bebês até os juniores de 11 anos. Cada princípio é explicado com uma linguagem adequada para cada idade. Professores e auxiliares que ficam dentro das salas para estarem ensinando da melhor forma possível as nossas crianças. O Ministério de Dança Yamir é uma expressão de louvor e adoração. É um lugar onde a arte e a fé se encontram. Louvor, não seja o momento. O que falar da equipe de louvor, do Ministério de Louvor e da adoração na igreja? É um ministério muito especial. Nós estamos ali para buscar, atrair a presença do Senhor através dos louvores. Nós entoamos os louvores a Deus. No momento do louvor, você tem a oportunidade de entregar algo ao Senhor, entregar o seu louvor, entregar a sua adoração, entregar a sua rendição. Além do que, a adoração é uma poderosa arma de guerra. As harmonias mais brilhantes se não... O Ministério de Intercessão aqui da Yamir, nós ajudamos as pessoas através das nossas orações. A palavra do Senhor diz assim: é melhor serem 2 do que 1, porque caindo um, o outro ajuda a levantar. E é esse o nosso trabalho aqui na igreja. Nós ajudamos as pessoas através de orações. O Ministério de Mídia se tornou uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas aonde quer que elas estejam. E nós, do Ministério de Mídia da Yamir, contamos com equipamentos e uma equipe preparada e pronta para semear o evangelho nos corações de pessoas de todo o mundo. O Ministério da Recepção, ele vai além de um aperto de mão, um cumprimento ali na porta. Ele é onde a gente prepara um ambiente acolhedor para as pessoas se sentirem mais à vontade, independente das suas classes sociais ou da sua posição na igreja. A nossa igreja tem uma geração de jovens cheios da presença de Deus. Acreditamos neles e vemos uma juventude ativada para cumprir o propósito para esse tempo. Somos o Ative, jovens levantados por Deus para impactar essa geração. Somos uma igreja evangelista e missionária. Nosso ID não tem fronteira. Uma das últimas palavras de Jesus Cristo quando esteve aqui na terra foi dar uma ordem muito clara: ide e fazei discípulos.
até os confins da terra. E a nossa igreja tem atendido essa ordem. Nós temos investido tempo e recurso financeiro e dedicação para levar a palavra de Deus lá do outro lado do mundo. E nós temos um trabalho especialmente importante na África. Lá é um lugar que não pode retribuir nada para nós aqui. Portanto, tudo que nós fazemos é único e exclusivamente em prol do reino de Deus. É um investimento de amor para cumprir o que Jesus pediu. Essa é Yamir, o lugar onde você encontra família, propósito e direção. Se você quer conhecer um pouco mais de Jesus, existe um lugar para você aqui.
Paz do Senhor. Pessoal lá do fundo, vamos entrar. Pegue seu lugar. Não se assente não, fique de pé. Vamos começar nosso culto. Culto poderoso. Oh, glória! Feliz demais. Glória a Deus. Amo ver vidas descendo as águas. Eu quero começar lendo um texto muito poderoso. Queria que você acompanhasse comigo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Eu já estava orando pelo culto e pelos batizandos. E Deus me trouxe esse texto, queridos, na verdade, sobre aquilo que nos faz estar aqui nessa noite. Escute bem. Na verdade, eu quero trazer isso muito claro para o nosso culto dessa noite. Aquilo que nos traz aqui, aquilo que faz eu estar nesse lugar, faz essa equipe estar aí, aquilo que faz o pessoal da recepção, os profs, o pessoal da mídia, aquilo que faz os batizandos tomar uma decisão, é tudo por causa de um nome que está acima de todo nome. Tudo é sobre Jesus, queridos. Toda a história, toda a Bíblia, toda a essência, tudo reflete nele, tudo vai para ele, tudo é sobre ele. E esse texto diz assim, versículo 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando obediente até a morte, e a morte de cruz. Por causa disso, por essa obediência, por esse entendimento, por essa dedicação, por ele não se poupar em nada, Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Querido, não é só alguns, não é só daqueles, não, é que se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Apocalipse capítulo 5. João, ele tem uma visão, e da mesma forma ele vê os anjos, e um deles vem e fala assim: não tem ninguém digno de abrir o livro, não tem nenhum digno de abrir. E aí fala: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não poderia ter ninguém digno de abrir o livro, e nem de olhar para ele. Então João, ele fala, ele começa a chorar muito, e eu comecei a chorar, diz o texto, porque não tinha ninguém. Então vem um ancião e fala: não chore, não fique triste, porque o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que Filipenses lá, que Paulo falou, que Deus o exaltou sobre todos, de tal maneira que todo joelho tem que se dobrar. Queridos, é esse Jesus que nós estamos servindo, é esse Jesus que nós viemos adorar, é esse Jesus que nós viemos cultuar, é esse Jesus
Jesus que esses batizados acreditam, e é por isso que eles vão descer essas águas, vão morrer para a velha criatura, vão morrer para o passado, vão ressurgir como homens e mulheres do Senhor, crendo em tudo aquilo que Deus é. Eu quero te convidar a você adorar esse Deus com toda a intenção, força do seu coração, porque Ele merece a nossa adoração. Amém? Pai, o culto é para o Senhor. Nós estamos aqui pelo Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza, nossa dependência. Pai, nos submetemos ao Senhor. Que a Tua glória, que a Tua unção venha sobre esse lugar. Pai, nós cremos na Tua glória. Que se abra o céu, Pai, que se abra o céu sobre esse lugar. Pai, faça um ciclo de fogo em volta dessa igreja. Dê ordem aos seus anjos. Queremos criar um ambiente de adoração, queremos criar um ambiente de glória. Acreditamos que o céu vai descer nessa noite. Pai, que o céu desça nesse lugar. Que a nuvem da Tua glória, Pai, que a nuvem da Tua glória passeie sobre nós. Que o Senhor agite essas águas, que o Senhor agite essas águas, que o fogo, que a unção, que o óleo esteja nesse lugar. Nós batizamos com água para arrependimento dos pecados, mas o Senhor é aquele que batiza com fogo, o Senhor é aquele que batiza com o Espírito, o Senhor é aquele que transforma vidas. Então, Pai, agita esse lugar, vem com o Teu Espírito, nós damos toda a liberdade, o culto é para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar, queridos. Vamos declarar: o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus. Vem, Senhor, vem o Teu reino. Vamos declarando isso, a nossa fé, ela está nele, no único digno, que se abram, no único digno de receber. O Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra aos céus. O Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover a nós.
louvado, exaltado, adorado, Jesus. É a Ti que rendemos graças, Jesus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Oh, Jesus, o Senhor Jesus que passeia em nosso meio, o Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus que é digno de toda honra e toda glória, o Senhor Jesus a quem rendemos, entregamos todo louvor, o Senhor Jesus a quem adoramos, o Senhor Jesus a quem reconhecemos, o Senhor Jesus, tudo é por Ele, tudo é pra Ele, tudo é por causa dEle. Oh, passa em nosso meio, Jesus. Te adoramos, Jesus. Oh, Jesus, selamos esse tempo, Jesus. Jesus. Oh. ruja o leão, que ruja, Senhor, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Queridos, nós estávamos aqui passando as canções que nós iríamos louvar o Senhor. E vinha muito forte ao meu coração de nós cantarmos essas canções que reafirmavam a fé. Hoje é um dia de batismo. E os batizandos estão aqui, reafirmando a fé deles. Mas foi muito forte o que aconteceu agora durante esse tempo do primeiro louvor. Muito forte. Algo que eu comecei a sentir aqui no meu espírito. E eu não falo isso todo dia aqui nesse altar, vocês sabem disso. Eu comecei a sentir desde o momento que nós fazíamos o como se nós estivéssemos tomando territórios. A gente estava entrando em territórios do inimigo. E nós estávamos entrando, e a cada momento, e vinha a bateria junto ali, o Gabi. E aquilo foi crescendo, e é como se a gente fosse avançando como igreja e tomando esses territórios. E eu creio, no nome de Jesus, não é só uma noite de reafirmação da fé no Senhor Jesus, mas é uma noite que nós estamos tomando territórios, tomando casas, tomando a cidade, tomando corações que estavam perdidos, que estavam às vezes em dúvida. Não, nós estamos ganhando esses lugares para o Senhor. Nós estamos avançando no mundo espiritual. Nós estamos avançando nesse lugar, porque a majestade é dele e ele está presente neste lugar. Oh, Jesus, adorado Jesus, nós te amamos, Pai. Só queremos declarar o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Só quero declarar seu nome, Jesus.
sobre cada mente e coração. Entenda isso que você está cantando. Sei que encontro paz em sua presença. Falo Jesus. Só quero declarar seu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Falo Jesus. Vamos declarar com toda a fé contra o inferno. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre ansiedade, seus cativos. Falo Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome, Senhor. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Declaramos, Pai. Sobre as famílias, Nós declaramos. declaro o santo nome, Jesus. Oh, declaramos. Levanta suas mãos abençoadoras e começa a declarar isso. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Vamos avançar, mais. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome de Jesus. Teu nome, Senhor. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias,
dissipa as trevas, vitória dá. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, o nome de Jesus. Mais uma vez, baixinho, vamos declarar, porque eu quero que você vá lembrando aí no seu coração. Sobre as montanhas, tudo aquilo que o Espírito Santo está te trazendo. Sobre a escuridão, e você está ministrando sobre tudo que tem escuridão na sua casa, sobre todo vício da sua família, sobre toda depressão, problemas emocionais. Nós declaramos, sobre as é o nome de Jesus que está acima de tudo. Não há nada que possa resistir. O nome de Jesus. Nós declaramos e avançamos. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome de Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome de Jesus. Teu nome, Senhor, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Aleluia! Oh! Aleluia! 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 Te reconhecemos, Jesus. Te reconhecemos, Jesus. Reconhecemos teu poder, Jesus. Passeie em nosso meio, Jesus. Receba nosso coração, Jesus. Receba nosso louvor, Jesus. Te amamos, Jesus. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou.
vida me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada.
os meus pecados levou. Oh, Jesus, maravilhoso Jesus, te agradecemos, Jesus, te amamos, Jesus, entregamos o nosso louvor a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus, o único digno, Jesus, adorado, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, o único que morreu e ressuscitou, Jesus. Nós Te amamos, Pai. Receba, Deus, todo o nosso louvor, receba nosso coração, nossa adoração. Receba, Jesus. Nós entregamos tudo na Tua casa, na Tua presença, no Teu altar. Receba também dízimos e ofertas para a sua casa. É tudo para Ti, Senhor, porque nós Te reconhecemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. As crianças de 1 a 11, por essa porta aqui lateral, 1 a 11. Pode acender a luz para mim, por favor, para as crianças saírem. Glória a Deus, abençoamos as crianças em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá. Pai, oramos pelos professores, pelas crianças, cada sala, cada idade. Que o nome de Jesus, que tem toda a autoridade e poder, toque no coração dessas crianças. Que a Tua palavra seja uma semente e que essas crianças sejam uma terra fértil, em nome de Jesus. Amém. Estão abençoadas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, por esse tempo de louvor, mais um culto. Quero continuar com algo que Deus já tem ministrado comigo. Comecei já esse culto falando do nome de Jesus, e é sobre isso que eu quero falar. Quero falar dele nessa noite, amém? Porque tudo é dele, tudo é por ele, por meio dele. Não tem como. Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória. Efésios capítulo 3, versículo 17. E assim, habite Cristo no vosso, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Diga assim comigo, e assim, habite Cristo no nosso coração. Feche teus olhos. Pai, fala conosco. Algo tão poderoso, tão simples, mas tão poderoso, Pai.
Nós somos habitação, sempre o plano eterno. Foi o Senhor, Pai, em nós. Foi o Senhor em nós, Pai. Foi o Senhor em nós, dentro de nós. Que Cristo habite em nosso coração, Pai. Isso é que vai dar sentido para a nossa vida. Isso que vai dar sentido para as nossas motivações, para a nossa esperança. É isso que vai nos dar vida. É isso que vai nos dar a eternidade. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, apaga essa luz aqui para mim, por favor. Só a primeira. Isso. Obrigado, querido. Na verdade, esse sempre foi o plano eterno de Deus. A vontade eterna de Deus. O motivo pelo qual eu e você existimos. O motivo pelo qual eu e você estamos aqui. Desde a criação, o plano eterno de Deus era Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito habitando, relacionando comigo e com você. E você conhece toda a história, mas eu quero muito rápido falar sobre isso. No Éden, Deus cria o homem perfeito, está num lugar perfeito e sem pecado. Deus habita com ele, Deus vem na viração, Deus conversa, está aquele momento de presença, de intimidade, de relacionamento. Então, Satanás vem, engana a raça humana, e a partir daí o homem é destituído da glória de Deus, e ali, Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos primeiros capítulos da Bíblia, já vem a profecia sobre Jesus, já vem onde o plano eterno de Deus, diz, Deus está sentenciando, aqui Satanás, a serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este quem? Esse descendente, que é no singular, aqui está falando de Jesus, o filho da mulher, esse descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui a gente já enxerga o plano redentivo, tudo aquilo que Deus queria para mim e para você. Por isso que a Bíblia a gente fala que é tudo sobre Jesus, é tudo voltado, se você espremer desde Gênesis e Apocalipse, a essência sempre vai ser Jesus, querido, e sempre vai ser o plano eterno que Deus tem para nós. O homem cai, você conhece a história, vem imoralidade, vem todo tipo de pecado, vem Babilônia, vem Noé, enfim, mas Deus está lá, e Ele acha um homem, e Ele resolve fazer uma aliança com esse homem, porque o plano eterno de Deus não muda. Diga, o plano de Deus não muda. Diga de novo, o plano de Deus nunca muda. Queridos, Deus nunca perdeu o controle. Às vezes a gente olha a situação, as condições, às vezes a gente olha para o nosso país, para o clima. Queridos, Deus nunca perdeu o controle. E melhor, nessa história, nessa narração, em tudo aquilo que Ele nos ensinou, através dos seus profetas, dos seus discípulos, de todos aqueles homens e mulheres que estiveram ali, que escreveram a Bíblia, já está determinado no final, que a igreja vence e senta junto e reina com o Cordeiro. Esse é o final da história, querido. A igreja vence, o Cordeiro vence, e nós vamos reinar com Ele. Eu tenho sempre falado isso, a questão é esse processo, se eu e você vamos continuar firme, porque o final da história nós já sabemos. Mas Deus, Ele então escolhe Abraão, Gênesis 12, capítulo 1, e sabe, queridos, eu quero te mostrar um padrão bíblico.
Deus tem algumas coisas que... Mas, para Deus se relacionar com o homem, Deus escolhe montanhas. E eu vou te mostrar isso. E Deus escolhe altar. Em todo lugar que o homem iria fazer alguma coisa, sacrificar, adorar, fazer uma aliança, o homem fazia um altar. Então, é algo muito específico quando a Bíblia fala sobre altar. É algo muito forte, muito profundo. E da mesma forma, você vai ver que Deus escolheu montanhas, montes. Diga, montanha, altar. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Queridos, é Deus chamando Abrão. Abrão, então, ele se torna o pai da fé. Aqui tem uma promessa de Deus: eu vou fazer você grande, você vai ser o pai de uma numerosa nação. Mas ao mesmo tempo, Abrão entra em choque, porque ele não tem herdeiro, ele não tem filho, eles já são idosos. Sara, sua esposa, não tem condições de gerar, era estéril, mas ele tem uma palavra: eu vou ser pai de multidões, e ele acredita nisso. Um pouquinho para baixo, versículo 7, aparece o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Imagina Abrão, ele já está olhando para a terra, ele fala assim: nossa, minha descendência vai ser herdeiro de tudo isso, uau! Mas eu nem filho eu posso ter. Ele acredita numa palavra, continua o texto: ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe ia aparecer. Queridos, eu quero trazer a importância de altar. Altar era um lugar específico, era um lugar geográfico, era algo que era construído, era algo que tinha um esforço, era algo humano. Você vai ver lá em Êxodo, que quando ele dá a regra do altar, ele diz para Moisés: você vai fazer ou de terra ou de pedras, mas essas pedras não podem ser lavradas, esculpidas, elas têm que ser originais. Então tinha um processo, era algo físico, era algo que eles precisariam construir. E aqui o texto diz que Abraão constrói um altar. O altar, você sabe, querido, é o lugar do sacrifício. Diga, lugar de sacrifício. Altar era o lugar que você levava a tua primícia, era o teu melhor boi, era o teu melhor carneiro, era a tua melhor oferta, era onde você tinha que oferecer algo. Então altar é um lugar de sacrifício, mas altar também era um lugar de adoração, é onde se queimava incenso, é onde se subia, é onde Deus recebia adoração. Mas altar também é um lugar de aliança, era onde Deus fazia aliança, era onde Deus renovava as suas promessas, confirmava as suas promessas. Tudo isso acontecia no altar. Capítulo 17. Então Deus, na sua infinita grandeza, resolve fazer uma aliança com Abrão. E ele diz assim: quanto a mim, será contigo a minha... Então aí, gente, 17:4, desculpa, eu não te falei, perdão, sorry. Quanto a mim, será contigo a minha... Queridos, imagina o próprio Deus. Imagina Deus chegar perto de você, igual ele chegou para Abraão e falar: Abraão, o negócio é o seguinte, eu que quero, eu estou fazendo, e vai ser com você a minha, não é a sua não, a minha aliança. Você será pai de numerosas... De novo Abraão está ali: mas eu nem herdeiro posso ter, nem filho tenho. Mas a palavra de Deus é: você será pai de numerosas nações. Abraão, então, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Versículo 7. Estabelecerei a minha, entre mim e a tua. Então Deus estabelece uma aliança com Abraão e com a sua. Isso reflete em mim e você, e por isso nós estamos aqui, amém, queridos? De curso das suas gerações, aliança, diga, aliança perpétua. Queridos,
Perpétuo é algo que não acaba. Perpétuo é algo que vai continuar, que vai ser para sempre. Deus está falando o seguinte: Abraão, não sou homem para mentir, então não estou fazendo uma aliança com você. Não é só com você e com todo aquele que vai crer em você, toda a sua descendência, e essa aliança será perpétua. Amém, queridos? Versículo 10. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Diga, circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança. Diga, sinal de aliança. Entre mim e vós. Entenda isso. Deus faz uma aliança, Ele que quer, Ele chama Abraão, entre ele e a sua descendência. Ele fala: Abraão, mas eu vou fazer um sinal. Vai ter uma marca. Quem que vai entrar nessa aliança precisa ter uma marca. Vai ter que fazer uma cirurgia. Vai ter que ter derramamento de sangue. E essa marca será um sinal entre mim e ti. Queridos, essa era a regra do próprio Deus, é o próprio Deus falando. Muito bem. Passa-se muito tempo, você conhece a promessa, Isaac nasce, o filho da promessa. Queridos, imagina você na expectativa de uma palavra profética, algo que você sonha. Imagina algo que você deseja muito, que você quer muito. E não passa 1 ano, 2, não, passa 20. Passa um monte de anos. E de repente essa promessa se cumpre. Aquilo que você tinha expectativa acontece. Aquilo que era impossível agora Deus te dá. E você tem toda a gratidão, você tem todo o amor, mas você também tem todo o apego. Você também tem todo o cuidado, todo o zelo. Afinal de contas, eu não podia ter, eu não merecia, e Deus me deu. Então agora é algo que é meu. E aqui entra algo muito poderoso. Porque às vezes nós recebemos tanto de Deus, e quando Deus pede alguma coisa, nós não temos coragem de entregar. É Deus que deu, é Deus que prosperou, é Deus que abençoou, é Deus que fez. E às vezes Deus, quando Ele pede, a gente, não, isso eu amo demais. E você conhece a história, Deus pede para Abraão Isaac. Mas Abraão era um cara diferente, vamos lá. Gênesis 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Diga, terra de Moriá. E oferece ali em holocausto, sobre um dos que eu te mostrarei. Vamos lá, querido, a primeira vez que Deus, Ele quer de novo, primeiro não, Ele quer aparecer, Ele quer ter um encontro com Abraão, Ele pede algo, Ele fala assim: Abraão, o teu filho vai ser o sacrifício. Deus poderia falar: você vai fazer no quintal, você vai fazer naquela terra, naquela planície, mas Deus escolhe uma montanha, que precisava de 3 dias de caminhada. Ele precisa subir essa montanha, sabendo que Ele iria sacrificar o seu filho. Montanha para mim exige esforço, exige preparo, exige dedicação. Não é algo que você simplesmente vai e chega, não. Você tem que ser intencional para subir. E você não está subindo sozinho, você está subindo com lenha. Imagina você levar uma lenha daqui, ali é difícil. Agora você levar uma lenha para o cume da montanha, é outra dificuldade. Mas Deus faz questão de falar: Abraão, é lá que vai ser o altar, e é lá que você vai sacrificar o teu filho. Vem cá, pastor. Você tem cara de Abraão hoje. Vem cá, Raidel. Você tem cara de Jesus. Entendedores entenderão.
Fica aqui, bonitão. Vamos lá. A Bíblia não fala se Abraão era careca. Mas nós vamos lá. Queridos, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero teu filho. Abraão, ele pega, ele parte com o filho. Isaac olha e fala: pai, eu estou vendo a faca, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? E o texto diz: Deus proverá para si. Nós vamos lá, nós vamos subir, mas nós voltaremos. E Abraão sobe, querido, e ele coloca a lenha, coloca o altar, e agora ele amarra Isaac. E a hora que ele vai sacrificar no altar em cima do Monte Moriá, a hora que ele vai sacrificar, Deus brada do céu. Diz o texto que o anjo do Senhor, e se você olhar, está aí o anjo com letra maiúscula. Isso é uma benção. O anjo do Senhor brada e fala assim: não, queridos, Deus nunca quis Isaac. Deus queria provar o coração de Abraão, mas ali já era algo profético. Era o único filho, um filho que ele tinha, um filho que Deus deu. A hora que ele foi para matar, Deus falou assim: você não vai matar, porque não se trata disso. Olha para o lado. E a hora que ele olhou para o lado, tinha um cordeiro. Quem que era esse cordeiro? Era Deus falando assim: não tem nada a ver com você, Abraão. Eu já estou querendo mostrar aquilo que Jesus vai fazer, aquilo que Jesus tem como amor, aquilo que já representa Jesus. Amém? Vocês ficam aí, se aguenta aí. Diga assim: Monte Moriá, Abraão, Isaac, mas quem é o verdadeiro Jesus? Amém. Aparece Moisés. Vem cá, Adilson. Você está com a cara de Moisés hoje. Fica aqui do ladinho do bonitão. Moisés não conhecia Jesus ainda não. Escuta. Moisés, ele levanta o libertador. O libertador vai e tira o povo do Egito. Você conhece a história, o povo amado, o povo escolhido. O povo está lá no deserto. Aí Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu quero de novo falar com você. Meu plano é esse, eu quero estar com você, eu quero relacionar com você. Então o que você vai fazer, Moisés? Você vai subir no Monte Sinai. Diga, Monte Sinai. Então Moisés agora sobe no Monte Sinai. E lá ele fica 40 dias. Em jejum. E quando ele está lá, você conhece o texto, vem nuvem, glória, fumaça, desce aquele fogo, o povo todo fica com medo, o povo olha para aquela montanha e vê aquela montanha fumegando, mas Moisés está lá, no meio da glória, Deus estava falando, e de repente Deus vem e traz a lei, dá as tábuas, escreve tudo. Moisés escreve o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora Moisés desce com as tábuas. Romanos 10, versículo 4. Mas quando ele desce, Deus estava trazendo a lei, mas diz o seguinte: porque o fim da lei é para a justiça da todo aquele que crê. Não era sobre Moisés, de novo era sobre Jesus. Jesus que veio para cumprir a lei. Amém, queridos? Deixa eu te falar outra coisa. O mesmo Moisés, só para você entender isso aqui, ele está lá, ele fere a rocha, o povo está com sede, o povo está morrendo de sede, não tinha falando, nós vamos morrer. Moisés fere a rocha sai água, o povo bebe da água. 1 Coríntios 10, versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar, estava falando do maná espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era... Deixa eu te falar outra. Um dia Moisés quis ver Deus,
Ele falou assim: Moisés, eu preciso te ver. Deus, eu preciso te ver. Não, Moisés, você vai na frente, esse povo é rebelde, eu vou mandar um anjo, você vai chegar lá onde eu te prometi. Moisés falou: eu não saio daqui, eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Eu quero o Senhor, eu quero a tua presença, e mais do que isso, eu quero ver a tua glória. Moisés, não tem como, porque todo mundo que viu a minha glória vai morrer, não tem como. Não, eu quero ver a tua glória. Então Deus falou assim: então faz o seguinte, entra na fenda da rocha, que quando você estiver na fenda da rocha, eu vou passar e ali você vai me conhecer, ali eu vou te revelar. Escuta, querido, essa rocha é Cristo. Toda vez que você tiver uma revelação de Deus, ou para você ter, você vai precisar estar na fenda da rocha, você vai precisar estar encerçado em Cristo, você vai precisar estar nesse lugar, porque é só nesse lugar que nós vamos conseguir ver e ter a revelação de Deus. Vem cá, Alê. Passa um pouquinho. Diga assim: Monte Sinai, Moisés representa a lei, mas a lei é Cristo Jesus. Passa um pouquinho. Vem Elias. Olha que cara de Elias. Nunca apareceu tanto com Elias. Elias é um profeta. Resolve acabar, confrontar com o rei Acabe e Jezabel. Era um governo que estava destruindo os profetas, que estava acabando com a voz profética, com o reino de Deus. Mas Elias é um profeta levantado por Deus. Elias é um homem que tem uma coragem que eu admiro. 1 Reis capítulo 18, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte. Nós passamos, vem cá bonitão, você está muito longe aqui. Nós passamos no monte Moriá, nós passamos no monte Sinai, e agora nós estamos no monte Carmelo, sim ou não? Por que monte? Mas está lá, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. Diga: restaurou o altar que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Abra aqui um parênteses para mim. Uns 2 anos atrás, 3 talvez, eu estava no Ação Brasil, em Brasília, e estava tendo uma ministração, e Deus bradou sobre essa palavra, que eu fiquei apaixonado assim por Deus, e por aquilo que Ele revelou no meu coração, e era um contexto diferente, mas eu quero trazer aqui para nós como igreja. A gente sabe que sem restauração de altar não tem fogo, não tem glória. Isso é um princípio. Eu e você, nós precisamos restaurar o altar. E não precisa ser muito inteligente para entender isso. Mas diz o texto que Elias usou 12 pedras, que significavam as 12 tribos de Jacó. E o que o Senhor me trouxe naquela tarde foi: por que precisou de 12 para o altar? Por que precisou das 12 tribos? Por que precisou de todas elas? Porque, queridos, tem a tribo de Judá, que é uma tribo forte. Tem uma tribo de Levi, que eram os sacerdotes, que é uma tribo forte. Tem uma tribo de Rubem, que era o primogênito, que é uma tribo forte. Então, às vezes a gente olha muito para as tribos fortes, e a gente acha que essas tribos que deveriam ser aquelas que deveriam restaurar o altar. Mas não, Elias, ele pega as 12 tribos. Aí eu te pergunto, quem que é Dan, Issacar, Zebulon? Qual que é a tribo de Naftali? O que eles fizeram?
Eu vou clarear mais isso para você, que eu só estou um parênteses, não tem nada a ver com a minha pregação. Às vezes nós estamos na igreja, e nós somos o corpo de Cristo, amém? Amém? Mas a gente olha e a gente acha que para restaurar o altar, precisa só ser a pedra do Leandro, do Raidel, do Adilson. Vou confundir vocês, né? Não ia poder falar, a pedra do Elias, do Moisés, do Abraão, do Jesus não pode, está fora. Às vezes a gente olha e acha que é só a pedra Não, quem tem que fazer isso é o pastor Alexandre, é o pastor Lucas, é a pastora Lu, a pastora Cris, é a presbítera Simone, os meninos da intercessão, não a equipe de louvor, porque afinal de contas eles é que têm experiência. Quem sou eu? Querido, você é uma parte importante do reino de Deus. E Deus olha para você, você faz parte do corpo, e você faz parte da restauração do altar. Sabe, às vezes a gente acha que vai acontecer só com 4, 5 tribos que são fortes, mas para a restauração do altar foi levantadas 12. Isso significa as fortes, mas também as pequenas, as que apareciam, as que tinham nome, mas também aquelas que não apareciam, aquelas que não tinham nome, mas todas elas foram usadas para que o fogo de Deus pudesse descer. Não diminua quem você é e a importância que você tem. Fecha a parente e volta para cá onde eu estou. Amém, queridos? Elias está lá. Ele confronta 450 profetas de Baal, 400 de Azera, 850 profetas, sozinho. Ele manda eles colocarem, ora aí, vocês não são? Ora aí para o seu Deus, ora aí para as suas entidades, ora aí, vamos ver se eles descem fogo. E se você conhece a história, eles ficaram um tempo orando e nada aconteceu. Então Elias vem e agora manda trazer água, coloca água na lenha, e ele ora, e desce fogo do céu, e o fogo do céu consome, e todo aquele povo que está ali, fala, uau, só o Senhor é Deus, e houve arrependimento, e houve conscientização, e o nome de Deus foi adorado, amém? Vem cá Jesus, volta aqui para trás do Elias. Elias está orando, lá no Monte Carmelo, vem fogo, queima o altar. Quando queima o altar, gera arrependimento, abre os olhos e fala, é só o Senhor que é Deus. O fogo representa Jesus que já estava vindo. Falou assim, não é sobre Elias, não é sobre o profeta, é sobre ele. Tudo é sobre ele. Amém? Muito bem, vamos continuar. Meu pai, 8:5. Glória. Passa um pouquinho, vem Davi. Quem que tem cara de Davi? Vem bonitão, você mesmo, você tem cara de Davi. Sobe aqui. Chega Davi fala o seguinte, momento da vida dele, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi resolve fazer um recenseamento, uma contagem. E Deus fica triste, Deus não aprova, porque quando Davi resolve fazer isso, Deus vê orgulho. Na verdade, Deus olha para Davi, e Davi estava assim, uau, como eu sou poderoso, deixa eu ver quantos guerreiros eu tenho, quantos homens eu tenho. Então Davi começa a contar, e Deus não aprova, e Deus traz juízo sobre Davi. E Deus dá algumas opções para Davi escolher. Davi fica triste, mas ele fala, não, eu prefiro cair na tua mão, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Então Deus manda uma praga, e vem um anjo, e naquele dia 70.000 homens são mortos por causa desse anjo. Deixa eu te dar o texto. 2 Samuel 24, versículo 16. 70.000 um pouquinho antes, mas eu vou ler o 16. Estando, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo, está vendo que o anjo está de letra maiúscula aí, querido? Que fazia destruição entre o povo, basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Muito bem, para resumir a história, que nosso tempo é curto, Davi, profeta Gade, vai lá, fala para ele, você vai comprar essa eira de Araúna, ou de Ornã, tá? É o mesmo nome, era o dono desse lugar, e esse lugar
você vai ver depois, mas eu vou te adiantar, era no Monte Moriá, em Jerusalém. Diga, Monte Moriá. Então Davi vai lá, ele chega para Araúna e fala, eu quero comprar, porque eu quero sacrificar, eu quero construir um altar, e eu preciso fazer isso para que essa praga cesse. A Araúna olha e fala assim, não, você não vai comprar não, eu vou te entregar, eu vou te dar, pega o que você quer. E Davi fala, como eu poderia oferecer algo que não me custe nada? Não, eu vou te comprar sim. E Davi vai e compra, e a praga é cessada. Passa um pouquinho, vem o filho dele, Salomão, e agora eu quero ler com você, 2 Crônicas 3, versículo 1. Começou a Salomão a edificar a casa do Senhor no monte, onde o Senhor aparecera a Davi, o seu pai, no lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Então agora Salomão ele constrói, você também conhece a história, Davi queria fazer, mas Davi era um homem sanguinário, Deus falou, não vai ser você, vai ser o teu filho. E a vontade de Deus sempre foi relacionar, sempre está lá. Davi queria trazer a arca para um lugar que tivesse mais equivalência com aquilo que representava a arca. Estava morando a arca numa tenda, Davi incomodado com aquilo, falou, não, eu moro num palácio e a arca mora numa tenda, não. E aí Salomão constrói, e a continuação do texto é que, a hora que termina, Salomão consagra aquele templo para o Senhor, e a glória do Senhor, a presença do Senhor, desce, invade aquele templo, a ponto dos sacerdotes não conseguirem mais ministrar, e não ficar ali. Vem cá, Jesus. Davi, Salomão, quando o anjo foi e trouxe restauração, parou, resolveu o problema da praga, veio depois Salomão, construiu, veio a glória. Não se tratava sobre Davi e sobre Salomão, mas era tudo sobre a glória de Jesus, aquilo que seria ali no Novo Testamento. Amém? Pronto, pode sentar todos vocês, obrigado. Uma salva de palmas para eles, queridos. Agora vem Jesus. Jesus nasce, Jesus cresce. Tinha gente que acreditava em Jesus, tinha gente que não acreditava em Jesus, tinha gente que achava que ele era o Messias, tinha gente que achava só que ele era um profeta. Os judeus eles tinham um conhecimento bíblico poderoso, os judeus eles eram apaixonados em Moisés, que representa a lei, mas os judeus também eram apaixonados em Elias, que representa o profético. Era a referência que eles tinham. Então agora Jesus vem. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os seus irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto. Esse monte chama Monte Tabor. Fala Monte Tabor. Versículo 2, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o céu, como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Diga, a ele ouvi. Vamos lá, vem Jesus, Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva para um alto de um monte, e agora está os 4, Jesus e Pedro, Tiago e João. Vamos orar, vamos fazer uma vigília, nós vamos adorar. E de repente, querido, eles têm uma visão. Deus abre a visão espiritual e eles veem Jesus com o corpo glorificado.
Eles veem Jesus agora como o Jesus em espírito, como Jesus, como ele tem que ser, como ele apareceu lá para João em Apocalipse. E João e Pedro e Tiago, eles ficam impressionados com aquela visão que eles têm. E para surpresa deles, a hora que eles olham, eles veem Moisés, que representa a lei, e vê Elias, que representa o profeta. E Pedro está lá e fala: uau, é tudo que nós mais sonhamos, porque a gente a vida inteira admirou demais a lei. A gente é apegado nisso, a gente cumpre isso. Para nós Moisés é tudo. Aí o outro falou assim: não, para mim está perfeito, porque eu acredito demais no profeta. Ó, o Elias, que é referência, está aqui. Enquanto eles estão lá assim, decidindo se eles vão construir uma casa, vem o Deus Pai com uma nuvem de glória, e abaixa ali, e aquilo ali é tomado da grandeza da glória. Então do céu se brada: esse é o meu filho que me compraz. Esse é meu filho amado, ele é maior do que a lei, ele é maior do que o profeta, a ele agora vocês vão ouvir. Agora não é mais lei, agora não é mais o profético, agora é tudo sobre ele, a ele que vocês têm que ouvir. É tudo sobre Jesus. A hora que eles estão empolgados, a visão volta e eles olham, só tem Jesus. Não tinha Elias, não tinha Moisés, foi só uma visão que Deus permitiu. Por quê? Porque eles iriam testemunhar que agora é tudo sobre Jesus. Mas o nosso Deus é um Deus de aliança, amém? Ele não muda. Diga, ele não muda. E agora aquele altar, que é um lugar de sacrifício, é um lugar de adoração, é um lugar de aliança, agora não é mais um lugar geográfico. Agora é pela fé e é no nosso coração. Efésios 3, versículo 17. E assim habite Cristo no nosso. E assim habite Cristo no nosso. Porque agora eu não preciso mais de um lugar. Agora eu não preciso mais de uma estrutura. Agora é pela fé. Agora o meu sacrifício está dentro do meu coração, é minha obediência. Agora a minha fé está aqui. Agora a minha adoração está aqui. Agora a minha aliança com Ele está aqui. Agora o Espírito Santo habita em mim. Agora eu sou casa, eu sou moradia. Mas Deus é um Deus que não muda. Deus é um Deus que é um Deus de aliança. E Deus, como Ele fez uma aliança perpétua, que era, lembra de que tinha um sinal? Sim ou não? Não tinha um sinal? Falou assim: ó, vocês terão uma marca, um sinal, vocês vão precisar fazer uma cirurgia, e esse sinal será uma aliança entre mim e ti. Vem Jesus, agora é uma nova aliança. Mas Deus não muda. Então Jesus fala assim: ó, continua um sinal, continua uma aliança. Só que agora não precisa ser físico, agora não precisa ser cirurgia, agora não precisa ter derramamento de sangue, porque eu fui o cordeiro que tirei o pecado do mundo, eu fui o sangue que derramei lá naquela cruz, e esse sangue foi suficiente, você não precisa mais derramar o teu sangue. Então agora é pela fé, mas tem que ter um sinal. Então se não é a cirurgia, o que que é? Fala assim: batismo. Então naquele lugar que tinha uma circuncisão, que era um sinal, hoje eu não preciso, mas eu continuo tendo um sinal, que é uma pública profissão de fé, que é o batismo. Então o que é o batismo? O que esse pessoal vai fazer aqui? Vai entrar na água e vai sair com um sinal de aliança. Antigamente, querido, a circuncisão era uma aliança que tinha com o povo de Israel. Eles pertenceriam ao povo de Israel. Era uma aliança de Abraão. Agora o batismo, querido, não é mais uma cirurgia. Agora é uma aliança com Cristo. Agora eu pertenço à noiva. Agora eu faço parte do corpo de Cristo. Sou eu e Ele. Colossenses 2, versículo 11, por favor. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos. Nele, Jesus, em Jesus, nós que cremos fomos circuncidados. Como assim? Não foi por intermédio de mãos, mas nos despojamos do corpo da carne,
que é a circuncisão de Cristo. O que é despojar do corpo da carne? Quer dizer, tudo aquilo que você vive, que você faz em obediência, renunciando àquilo que desagrada a Deus. Toda vez que você vence o pecado, você está renunciando, você está matando a sua carne. Toda vez que você cumpre aquilo que Deus te pede, você está se aproximando de Deus. Então toda vez que você abandona o pecado, você está despojando do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém, queridos? Antigamente, louvor, bem ligeiro, agoniado, louvor. Antigamente, querido, era um sinal de aliança com Abraão, a circuncisão. Quem queria ser parte do corpo de Deus, do povo de Deus, era necessário fazer a marca. Nosso Deus, Ele é um Deus que não muda. Hoje, o sinal da nova aliança é uma aliança feita pelo batismo, e é algo que acontece de um resultado de uma obra dentro do nosso coração. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? E eu comecei a orar e falar: Deus, por que montanha, né? Tudo já vem em cima de uma montanha. Eu acho que por isso que o legendário é bruto, querido, porque tal de subir a montanha é meio profético. Mas hoje não é nosso sacrifício humano, é pela fé. Mas entenda algo, queridos. Deus escolheu a montanha, eu creio que para nos ensinar também, que não era qualquer um, não era sem esforço, não era sem dedicação, não era sem empenho que você constrói um altar. Eu vou repetir, presta atenção aqui, não distrai não, senão você fica olhando para o louvor. Presta atenção aqui em mim. O que é a nossa montanha hoje? Se Deus no Antigo Testamento Ele pedia para o pessoal construir um altar em cima da montanha, hoje para mim a montanha é exatamente isso. O altar ele não era construído de qualquer maneira, não era construído sem esforço, não era construído sem dedicação, sem a pessoa ter uma intenção de ir lá. Ninguém fala assim: eu vou ali subir uma montanha. Não, a pessoa tinha que falar assim: não, eu quero ir para lá, eu vou me preparar, eu vou levar água, eu vou levar talvez uma troca de roupa, eu vou me planejar, eu vou me organizar. Vai ter um esforço, vai ter uma renúncia, vai ter uma atitude, vai ter um posicionamento. E aí eles iam naquele lugar e ofereciam altar, restauravam, consagravam, ofereciam o seu sacrifício, o seu incenso, recebiam as suas promessas, alianças. Hoje, queridos, nós sabemos que é pela fé. Hoje nós sabemos que o altar é no nosso coração, mas da mesma maneira, eu acredito que precisa ainda da renúncia, da intenção, da atitude, do posicionamento. Nós não podemos oferecer um altar em qualquer lugar e de qualquer jeito, mesmo que seja no nosso coração, mesmo que hoje é pela fé, mesmo que fisicamente a gente não precise ir no cume do Monte Moriá, do Monte Sinai, do Monte Carmelo, do Monte Tabor. Mas hoje nós temos, queridos, que ter uma caminhada, nós temos que avançar para o alvo, nós temos que continuar renunciando a nossa carne, os nossos erros, as nossas impurezas. Pastora Cris, quem veio no culto de quinta, ela leu 2 Coríntios 6, versículo 16. Diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Diga: eu sou santuário do Deus vivente. Como Ele próprio, o próprio Deus disse: eu vou habitar, eu vou andar entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Deus estava exortando: não fica com esse povo pecador, não fica, vocês vão se contaminar, retira do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras,
e eu vos receberei. Ou seja, tem algo nosso, tem uma atitude nossa. Toda vez que eu faço isso, eu estou subindo a montanha. Toda vez que eu separo daquilo que desagrada a Deus, eu estou subindo a montanha. Toda vez que eu limpo meu coração das impurezas, eu estou subindo a montanha. Versículo 18: serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, eu não sei se você recebe isso, mas o plano, a vontade, o desejo de Deus é: eu vou ser o teu pai e você vai ser o meu filho. Eu vou ser o teu pai e vocês vão ser os meus filhos. Esse sempre foi o plano de Deus. Tem condição? Sim. Tem que subir a montanha? Sim. Nós temos que fazer um caminho? Sim. Precisa de um sinal? Sim. Nova aliança, batismo, morto com Cristo, ressurreto com Jesus. Amém? Amém? Baixe sua cabeça. Pai, eu quero orar por cada coração nessa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque tem um nome acima de todo nome. Obrigado porque o Senhor é aquele que venceu a morte, aquele digno de abrir o livro. Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, amanhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus de aliança. Obrigado porque o Senhor não muda, o Senhor não falha. Obrigado porque o Senhor mora dentro dos nossos corações. Habite em nosso coração, Cristo. Obrigado pelo privilégio de termos o Senhor, o Espírito Santo como nosso amigo, direcionando a nossa vida. Pai, eu oro para que esse entendimento que tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor, pelo Senhor, possa sempre estar nos nossos corações. Que não tem outro, o Senhor é o caminho, não tem outro, o Senhor é a verdade, não tem jeito, o Senhor é a vida, não há outro meio se não for para o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos entender e viver, entendendo que cada um precisa subir a sua montanha, que cada um precisa renunciar à sua carne, tirar aquilo que afasta, remover aquilo que atrapalha, os obstáculos, as pedras soltas, aquilo que não deixa a gente chegar no cume. Pai, ajuda-nos como igreja a nos purificar, a nós vivemos, ó Pai, com um altar limpo. Nós queremos restaurar o altar. Eu sei que o Senhor está levantando uma igreja sadia, uma igreja pura, sem mácula. Eu sei que o Cordeiro vai vir buscar essa igreja. Eu sei que o Senhor prepara e ama a tua noiva, Senhor. Então, Pai, que o Senhor possa encontrar em nós altares restaurados, que a glória do Deus vivo possa reinar em nós, e que nós possamos viver para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não vou fazer isso agora, mas eu já quero aproveitar só um momento. Talvez você entrou nessa noite aqui com o teu altar destruído, longe da presença de Deus. E eu preciso te falar que o desejo de Deus é ser o teu pai. E o maior desejo é que você aceite ser filho. Apocalipse 3 fala: eis que eu estou à porta e eu bato. Se você quiser, se você quiser, querido. Ele não vai arrombar, Ele não vai te forçar. O subir a montanha é uma atitude, o restaurar o altar é uma decisão. No final nós temos a nossa equipe que vai estar aqui orando. Não vai embora sem pedir essa oração, sem entregar sua vida para Jesus. De repente você estava desviado, querido. Não vai embora sem reconciliar com Ele. Ele te ama demais, te trouxe até aqui só para dizer que Ele te ama demais. Amém? Nós vamos adorar com a equipe de louvor. Nós vamos ali só trocar de roupa. Nós vamos... Oh, glória. Queridos, eu olho, me passa um filme. É testemunho em cima de testemunho, sabe? Cada rostinho, aquilo que Jesus fez. Quero declarar que são homens e mulheres que vão dar muitos frutos.
vão viver para a glória do Senhor. Pai, oramos por eles. Mais uma vez, oramos por essas águas. Pai, tem coisa que é só o Senhor que pode fazer. Nós batizamos para arrependimento dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Senhor é aquele que batiza com fogo. O Senhor é aquele que desce a tua glória. O Senhor é aquele que abre o céu. O Senhor é aquele que pode transformar. Pai, eu quero declarar no reino espiritual que toda velha criatura, que toda maldição, que tudo aquilo que eles fizeram no passado, que todos os erros, Pai, serão enterrados nessa água, serão submersos, e que eles vão, Pai, ressurgir como novas criaturas, podendo dizer: sim, eu nasci de novo pelo amor daquele que morreu e ressuscitou. Eu nasci de novo pelo poder do batismo, pela minha fé em Cristo Jesus. Eu quero declarar um tempo novo, Pai, presentes dos céus, os dons, batiza eles, Senhor, enche do Espírito Santo, que eles tenham experiências. Se precisa de cura, que haja cura, Pai, mas que o Senhor desça nessas águas, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar. Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Meu Senhor,
passando no telão, tá bom? Para vocês assistirem. E os familiares deles, se quiserem vir aqui na frente, pode vir na hora do batismo. Carlos Manuel Santana.
amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que
Glória a Deus. Tô aqui na pontinha, tá? Falei pra pastora Lu terminar o culto, ela não quis não. Cadê a equipe de oração nossa? Vem aqui na frente, se tiver sem jaleco não tem importância. Vem sem jaleco mesmo, não sei se estão com os jalecos. Queridos, eu quero reforçar aquilo que eu falei. É uma festa, o batismo é um momento precioso, é um sinal, é uma marca. Quero te motivar, você que está em cima do muro. Importante. Ore, estude, tire suas dúvidas. Mas é uma decisão que é particular e tem que ser sua. Não pode ser do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da esposa, do namorado. Tem que ser sua. Logo, logo nós teremos um novo batismo em nome de Jesus. Amém? Já estamos fazendo planejamento, novo encontro, novo batismo. Vai ser sobrenatural. Você que quer aceitar Jesus, você que está longe, você que quer receber uma oração, não vá embora sem antes passar por esses homens e mulheres de Deus que estão aqui para orar com você. Eles vão direcionar em tudo. Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Sempre que quiser, a porta está aberta, a casa é sua. Eu te convido a você estar crescendo junto conosco. Estamos aprendendo todo dia um pouquinho mais de Jesus, porque Ele é o caminho e Ele é o motivo por nós estamos aqui. Amém? Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, temos as programações normais. Recado importante, quinta nós temos culto, vai ser o último culto de quinta, ok? Depois já vem Natal, Ano Novo, janeiro, enfim, quinta-feira, 19h30, culto, sábado vamos ter o Ative, e domingo culto, não temos EBD, só o culto à noite, amém? Levante sua mão bem alto, repita comigo, fala: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor habita no meu coração, me dê uma semana abençoada, cheio da tua presença, cheio de vitória, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre, amém. Deus te abençoe, vai em paz, dê 55 abraços aí.